Bom, neste segundo tópico, nós vamos trabalhar a estrutura da alma, para entender onde fica o problema do conhecimento, aonde que surge. Mas antes disso, só para fechar um ponto do tópico anterior, é para lembrar que a dicotomia ciência e religião é um falso problema. É um falso problema. Mas o pensamento moderno, muito sutilmente, sequestrou a teologia, porque introduziu na teologia a metodologia científica. Como? É que o método científico é o conhecimento da realidade, ou melhor, o conhecimento do objeto, fragmentando o objeto em várias áreas. Aí vem a especialização. Você pega qualquer área, psicologia, direito, sociologia, antropologia, todas elas se dividem. A linguística, que é minha área de doutorado, tem mais de 15 áreas de estudo, toda a linguagem. Psicolinguística, etnolinguística, sociologia da linguagem, análise do discurso, hermenêutica, semiótica, teoria da informação, teoria da comunicação. Quer dizer, é um universo que... Não? Então, o direito, você que é advogado, não é? O direito é uma das áreas com mais especializações. Não é? Direito civil, penal, familiar, tributário. Então, quer dizer, a psicologia, psicologia da infância, da adolescência, do adulto, da terceira idade, psicologia do conhecimento, da educação, enfim, fragmenta o objeto para conhecê-lo melhor. A teologia seguiu, né, feito a flauta de Hamelin, pelo mesmo caminho. Aí você tem a teologia sistemática, a patrologia, hermenêutica, teologia do Antigo Testamento, do Novo, o método crítico. Então, quer dizer, a teologia virou uma disciplina acadêmica. Os padres da igreja, pelo contrário, para eles, ciência e teologia nunca havia conflito entre um e outro. Sabe por quê? Porque na teologia nós estamos estudando o incriado, o mundo espiritual, Deus. E na ciência estamos estudando e pesquisando o mundo criado. Portanto, a ciência trabalha com matéria. A teologia trabalha com o espírito. Então, são campos diferentes. Não há conflito. O conflito é quando você usa um método de um campo para o outro. E aí nós temos autores que estão estudando o Antigo Testamento à luz da luta de classes. E fazem uma leitura do Antigo Testamento a partir da sociologia marxista. Lindo! Lindo, 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 lindo. Né? E aí o método crítico, que foi no século XVII, século XVIII, aí começa a estudar o Antigo Testamento em paradigmas que surgiram historicamente a posteriori, e com isso eles determinam o que foi feito no passado. É uma pretensão enorme. E diz assim, não, a Bíblia é um relato mítico. Vamos desmitologizar a Escritura. Olha que gracinha. E os padres da igreja, como é que agiam? Para os padres da igreja, a teologia era liturgia, oração, iconografia, jejum, a geografia,
Então, a teologia não era dividida. A teologia era orgânica. Gostei. Era sintética. Aí, Olha, gostei. a teologia moderna é o quê? É analítica. Aí tem gente questionando. Gostei. Diz, a Santíssima Trindade não existe. Século IV foi inventado o conceito da Trindade. Ah, Jesus Cristo. Aí diz logo que não está escrito na Bíblia, não está escrito. Aí então começam a haver uma série aí você bota o texto bíblico dentro do seu parâmetro paradigmático, não é? Dentro da sua caixinha, para que seu pensamento inovador, moderno, individual, faça sentido. Heresia. Pois é. Então, a teologia ortodoxa, ela é apofática. A teologia moderna é basicamente catafática. São duas teologias. A primeira, apofática. Aliás, vamos começar catafática. A teologia catafática, ela parte de um pressuposto de que Deus é amor, Deus é justiça, Deus é isto, Deus significa. Então é uma teologia afirmativa. Mas repare que quando ela diz Deus é amor, você está conceituando. Aí eu faço a brincadeira. É amor quanto? 1 tonelada, 2 toneladas, 3 toneladas? Quanto de amor? Não dá para... Peraí, não, são 2 toneladas. 3 não, 2. Como é que eu vou definir? Então, a teologia catafática, ela tenta definir o objeto. O que é a teologia apofática? E apofática significa negativa. Ah, mas quando você faz uma definição negativa, também é uma afirmação. Só que ela deixa em aberto o que é. E vou dizer aqui. Diz assim que Deus é inacessível, invisível, indescritível. Quando eu digo assim, Deus é incognoscível, é uma afirmação negativa, mas ao mesmo tempo eu não estou definindo até onde vai Deus. Sim. Percebe? Sim. Então, deixa espaço ao mistério de Deus. Não toca em Deus. Ele diz assim, Deus é incognoscível, então eu não posso conhecer Deus. Porque até onde eu vou conhecer Deus? Eu só vou conhecer Deus até onde Ele me permita conhecer alguma coisa dele. Então, Ele não é conhecível. Ele é incognoscível. Então, Ele se deixa conhecer. É diferente de dizer, eu conheço Deus. Porque a teologia moderna, ela é um discurso sobre Deus. Pega qualquer livro de teologia moderna. É um discurso sobre Deus. O que a teologia oriental diz? É uma experiência com Deus. Então, quando São Gregório Palamas, e é isso aqui vai ser o objeto do nosso, não sei se este ou no próximo tópico, o monge, ele experimenta, ou o santo, ele experimentou Deus. Então, quando ele fala de Deus, ele não está especulando. Ele está falando da experiência com Deus. É diferente. São duas coisas diferentes. Eu posso fazer, e por isso que o fariseu, ele está teorizando. Por isso que Cristo diz, fazei como eles dizem, mas não façais como eles fazem. Ou seja, a experiência deles com Deus não é verdadeira. Deu para entender? Então, veja, a experiência com Deus é o que você vive com Ele, na tua relação com Deus. Não é o que está escrito aqui, diz, olha, Deus é tão bonito, tão lindo, tão não sei o que. É um discurso sobre Deus,
É uma coisa. Só permite. Discurso é, agora, uma teologia da experiência com Deus é outra coisa. Diga. Dentro da teologia da experiência com Deus, isso não torna muito subjetiva essa experiência? Não. Aí está, pelo contrário. Veja, o filósofo, o teólogo racionalista, fala sobre Deus. Vou te dar um exemplo. Santo Antônio o Grande. Ele ficou no deserto. Era semi-analfabeto. Alguns dizem que era analfabeto. Ele não escreveu livros, não. Olha, já começa por aí. São vazios. O discípulo dele que escreveram as experiências dele. Satanás. Então, gente, vamos botar no caderninho logo. A experiência com Deus passa pela oração. Passa pela confissão. Passa pela Eucaristia. Passa pelo silêncio. Passa pela leitura da Escritura. Passa pela contemplação do ícone. Então, não é subjetivo, porque é aquilo que Deus toca em você. Isso não dá para inventar, não dá para mentir, não dá para enganar os outros. Ou você viveu essa experiência, então fique na fila, porque um dia vai chegar. É só, vamos olhar as Escrituras. Os apóstolos eram broncos. Eram mais broncos do que nós. E nós ainda temos um verniz aí de cultura, né? Mas os apóstolos eram trabalhadores braçais, pescadores. Depois que entraram Marcos, entrou Mateus, né? Tinha feito concurso lá no Ministério da Fazenda e virou coletor de imposto. Mas os outros eram pessoas simples. Por que São João, o teólogo, é o maior teólogo de todos? Se ele não estudou, ele não foi para aquelas academias dos escribas, de doutores da lei. Ele não era especialista na lei. Por quê? Porque na última ceia ele encostou o ouvido dele no coração de Jesus. Está lá. Tem um ícone dele. Aí ele ouviu do coração de Jesus coisas inefáveis. Só ele sabe. São Paulo, que foi até o céu, não sabe se foi, se não foi, se foi ele, se não foi. Mas ele teve uma experiência com Deus. E toda a erudição judaica dele foi cristianizada. Aí é diferente. Percebe? Então, a experiência com Deus modificou a vida desses homens. E como é que isso vai ser possível? Aí voltamos ao primeiro ponto, pelo dom do Espírito Santo. E Cristo disse, não acredite em mim não. O Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. Está lá escrito. Salmo 25, pega aí a ora-prima, me dá aí, por favor. Isso aqui eu leio todo dia. E no íntimo, no oculto, me fazes conhecer a sabedoria. Salmo 51. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam o seu conserto e o seu testemunho.
Bom e reto é o Senhor, pelo que ensinará o caminho aos pecadores. Ensinará. Ele fala aqui, o Salmo 25, o Salmo 17, diz assim: guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Em ti estou esperando todo dia. Faz-me saber os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Está aqui. Há um conhecimento, sim. E os santos, eles se inscreveram no canal. Aí, não leram os salmos, não? E diz assim, e pedindo, e ele vos dará todas as coisas. Depois diz assim, aqueles que pedirem o Espírito Santo. Não é carro, nem mulher, nem trabalho, nem emprego, nem... Não sei, o Espírito Santo. Então, aí temos que o processo de conhecimento é o processo espiritual. Ok? Então, vamos para a terceira parte, então, vamos encerrar aqui.